Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que essa semana a gente está fazendo especial para aquecer a Copa do Brasil, mais uma final em nossas vidas, rumo ao Hexa da Copa do Brasil. E cara, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o histórico de confrontos entre Grêmio e Palmeiras. Num contexto geral, o nosso histórico não é tão favorável assim. Mas em mata-mata, e principalmente na Copa do Brasil, o Grêmio tem uma leve vantagem. Tem uma leve vantagem antes. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo se ainda não for inscrito. E também ative as notificações para não perder realmente nenhum conteúdo, tá? Que daí recebe notificação no celular lá de todas as vezes que a gente postar vídeo novo aqui no canal. E não esquece de deixar o like, né, gurizada? Não esquece de deixar o like, é muito importante, afunda o dedão no like aqui. Antes de falar sobre o conteúdo do vídeo, sobre os confrontos entre Grêmio e Palmeiras, eu quero te dizer que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor e maior aplicativo de notícias de futebol do mundo. Tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio eu me informo e sei através do OneFootball, recebo as notificações sempre que acontece alguma coisa importante, estatísticas, notícias, tudo que vocês podem imaginar, aplicativo completinho e com design maravilhoso, sério, a navegação dele é muito fácil. Então não perde tempo, aqui no primeiro link da descrição vocês podem fazer o download direto no seu celular e desfrutar do OneFootball e de gracinha, cara, de gracinha ainda assiste o campeonato francês e também o campeonato alemão de graça, gurizada. Então não perde tempo, baixa o OneFootball e vem ser feliz. E se baixar pelo link aqui, ainda contribui pro canal, ainda ajuda o canal. Fechou? Bom, vamos lá, vamos lembrar de confrontos históricos entre Grêmio e Palmeiras. Tem alguns, viu? Tem alguns, principalmente nos anos 90, tem alguns embates ali que, meu Jesus amado. Palmeiras foi talvez o grande rival do Grêmio nos anos 90, né? E ainda tem ídolos parecidos, né? Tipo Felipão, Paulo Nunes, enfim, Arce. Várias trocas de ídolos ali aconteceram, principalmente nos anos 90. Bom, números totais, ao todo, na história do futebol, na história desses dois clubes, foram 91 encontros, 91 jogos, 20 vitórias do Grêmio, 33 empates e 38 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras tem muito mais vitórias que o Grêmio, né? 18 vitórias, é bem superior. 124 gols do Palmeiras contra 94 do Grêmio. Aí a gente para pra pensar, realmente a vantagem do Palmeiras é superior, né? Pô, 20 vitórias contra 38, realmente é superior. Mas esse número muda um pouquinho e fica favorável pro Grêmio quando se encontram em mata-mata. Ao todo, foram 12 confrontos em mata-mata entre Taça Brasil, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. 5 classificações do Palmeiras e 7 do Grêmio. E mesmo com tantos confrontos assim, é a primeira vez na história que Grêmio e Palmeiras vão se encontrar em uma final de campeonato. E eu confesso pra vocês que eu acho essa final muito massa, cara. Grêmio e Palmeiras acho massa, principalmente pela história que esses dois clubes têm de rivalidade nos anos 90. Acho bacana. E o último confronto de mata-mata que aconteceu entre Grêmio e Palmeiras foi em 2019, na Libertadores de 2019. Quartas de final, vocês lembram muito bem o que aconteceu, né? Vocês lembram muito bem o que aconteceu, o Palmeiras ganhou o primeiro jogo na Arena, 1-0, e o Grêmio foi lá no Pacaembu, porque teve show do Sandy Júnior no Allianz Parque, inclusive amo. O Grêmio foi lá e conseguiu reverter esse placar. O Palmeiras ainda saiu ganhando naquele jogo. Abriu 1-0 logo nos minutos iniciais, e cara, naquele jogo, não sei porquê, eu tava muito confiante, muito confiante. Showzaço de Everton, Cebolinha e Alisson, os dois marcadores dos gols do Grêmio. O Grêmio ganhou de 2-1, 2-2 no total, mas como o Grêmio fez 2 gols fora de casa na Libertadores, a classificação veio pro Grêmio, que acabou tomando um sacode depois na semifinal, mas tudo bem, isso é outra história. Na Copa do Brasil foram 5 encontros até agora, 93, 95, 96, 2012 e 2016. 3 classificações pro Grêmio, 93, 95 e 2016, e 2 pro Palmeiras em 96 e 2012. Confrontos marcantes entre esses dois times. Taça Brasil de 1965. Obviamente não era nascido ainda, mas quem é um pouquinho mais velho aí vai lembrar. Primeiro jogo, 4-1 pro Palmeiras. Segundo jogo, 5-1 pro Grêmio. E ainda teve um desempate
por 2-0 para o Palmeiras. Segundo confronto de mata-mata entre as duas equipes da história, o Palmeiras tinha a academia, né, que formou a história do Palmeiras, que rivalizava com o Santos do Pelé, enquanto o Grêmio ainda era um coadjuvante no cenário nacional, lá por meados dos anos 60. Mas foi em 95 que essa história entre Grêmio e Palmeiras fortaleceu ainda mais, cara. Quem não lembra, os mais novinhos não vão lembrar, obviamente, talvez nem eram nascidos, mas sabem desse jogo. Sabem da história desse jogo, que foi o 5-0 e o 5-1, que foi assim, uma coisa absurda nas oitavas de final da Libertadores de 95, na qual o Grêmio foi campeão. O Grêmio já tinha eliminado o Palmeiras na Copa do Brasil, né? E onde eu falo pra vocês, para os mais novinhos principalmente, do quanto o Palmeiras era nosso adversário nos anos 90. A gente enfrentava ele em tudo quanto é lugar, cara. Tudo quanto é lugar. Sempre tinha o Palmeiras no nosso caminho. O Grêmio já tinha vencido eles na Copa do Brasil após 2 empates, vitória por gol qualificado do Grêmio, e também já haviam se enfrentado na fase de grupos da Libertadores, com um empate em 0-0 e uma vitória de Palmeiras por 3-2 em São Paulo. E naquele ano o Palmeiras era o Palmeiras da Parmalat, cara. Era uma seleção, era absurdo. E aí se enfrentaram nas oitavas de final da Libertadores da América, 2 jogos históricos. Primeiro jogo, 5-0 pro Grêmio no Estádio Olímpico, e aí tu pensa, né? 5-0 tá morta a cobra, né? Tá morta a cobra, o Palmeiras vai lá e faz 5-1, um golzinho salvador do Jardel lá em São Paulo, classificou o Grêmio para as quartas de final. Mas, cara, aquele jogo assim, ó, quem viveu aquilo, cara, meu Jesus amado. Meu Jesus amado. E além desses dois resultados absurdos de 5-0 e 5-1, ainda tem um outro episódio fatídico daquele jogo, que foi a briga generalizada, né, no Olímpico, que tirou o Darley e o Dinho do jogo da volta. O Dinho brigou com o Valber, foi aquela loucura, aquele negócio maluco, e o Darley foi lá para ajudar o Dinho e acabou sendo expulso também. O Grêmio foi desfalcado sem esses dois principais jogadores, né, que foram primordiais na campanha de 95 para o jogo da volta. O Grêmio é o único time a ter tomado 5 gols em mata-mata de Libertadores e ainda assim sair classificado. E aí, quando eu falo para vocês que o Palmeiras era o grande pedra do sapato do Grêmio, que estava sempre na nossa história, independente se a gente classificasse ou não, depois de 95 na Libertadores, a gente ainda se enfrentou na Copa do Brasil do ano seguinte, em 96, na semifinal. Mais uma vez, né? Mais uma vez, Grêmio e Palmeiras se encontrando num mata-mata dos anos 90. 3-1 pro Palmeiras no primeiro jogo em São Paulo e 2-1 pro Grêmio no Olímpico, classificação do Palmeiras naquela oportunidade. Os 12 confrontos entre mata-mata entre esses dois clubes, 6 na história, tá? Dos 12 da história, 6 foram nos anos 90. Por isso que eu volto a repetir, como diz Renato Portaluppi, volto a repetir. Palmeiras foi o grande rival do Grêmio nos anos 90. E esse foi o único, esse da Copa do Brasil de 96, foi o único vencido pelos paulistas nos anos 90. E aí tem o confronto da Copa do Brasil de 2016. O Palmeiras era o atual campeão da Copa do Brasil, tinha vencido em 2015 e ainda foi o campeão brasileiro de 2016. Naquele time tinham Zé Roberto, Dudu, Barrios e Gabriel Jesus, cara. Era um timaço do Palmeiras. O primeiro jogo foi 2-1 na Arena, com gols do Ramiro e também do Pedro Rocha ainda no primeiro tempo. E o Palmeiras diminuiu com o Zé Roberto de pênalti aos 6 do segundo tempo. No jogo da volta, 1-1 no Allianz Parque. O Palmeiras ainda abriu o placar e estava se classificando pelo gol marcado fora de casa. Mas aos 20 do segundo tempo, o Alione foi expulso e desorganizou o time. Everton Cebolinha entrou e foi salvador da pátria, foi predestinado a fazer o gol da classificação do Grêmio aos 31 do segundo tempo. E aí, quando eu falo que a história de Grêmio e Palmeiras se cruzam, assim como em 94, em 2016, os dois clubes, Grêmio e Palmeiras, foram campeões nacionais naquele ano também. E agora, mais uma vez, a história coloca Grêmio e Palmeiras pela primeira vez numa final de campeonato. Mas a história coloca Grêmio e Palmeiras mais uma vez frente a frente, dessa vez decidindo uma taça, decidindo a Copa do Brasil. Quem será que leva? Mais uma assinatura na história desses dois clubes que, cara, bom, a história diz, né? A história diz, se cruzam, os caminhos de Grêmio e Palmeiras acabam se cruzando. Mas dessa vez, pela primeira vez na história, numa final
de campeonato. Merecia. Para a história do futebol, para a história desses dois clubes, para a história dessa rivalidade, merecia uma final de campeonato entre Grêmio e Palmeiras. Eu espero que dê Grêmião, gurizada. Eu espero que dê Grêmião. Respeito todos os meus amigos palmeirenses, mas essa tem que vir pra nós, pelo amor de Deus. Gurizada, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembra de algum desses confrontos? Comenta aqui embaixo. Esqueci de algum? Comenta aqui embaixo também. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante, e ativar as notificações pra saber sempre que tem vídeo novo aqui, vocês receberem também. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, cara. Essa semana tá muito especial. Um beijo. Tchau.